Boa noite a todos. Estamos já entrando na nossa live. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão entrando nesse momento na nossa live. Que Deus abençoe a todos nós. Boa noite, Betânia. Como todos já sabem, as nossas reuniões continuam no formato online. Até a segunda ordem da espiritualidade amiga, vamos desenvolvendo as reuniões doutrinárias aos domingos, às 19h30, às 20h30, e as reuniões de estudo nas quintas-feiras no mesmo horário. Boa noite, Inês. Nesse momento, que hora nos encontramos, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Não é como já falamos, isso não é um ritual. Nós não trabalhamos dentro de uma ritualística, mas todos os trabalhos na casa espírita, todos os trabalhos dentro de um formato espírita, nós recorremos à prece no início. Boa noite, Claudeci. Boa noite, Analice, Luiz Cláudio. Então, nós recorremos à prece como uma forma de pedir a permissão e a proteção para iniciarmos os trabalhos. E ao final de cada trabalho também nós realizamos uma prece, uma rogativa. Então, nesse momento, rogamos ao alto, através de Jesus, o nosso mestre maior, irmão mais velho, irmão mais experiente, para que possa abençoar todos nesse momento, que hora nos encontramos reunidos em um só pensamento, porque ele já falou: quando dois ou mais estiveres reunidos em meu nome, eu ali estarei. E cientes disso, nós rogamos as tuas bênçãos para que se faça presente a todos que estão conectados, a todos aqueles que estão ligados por pensamento, e que o nosso trabalho na noite de hoje possa fluir da melhor forma possível, que Henrique Salazar, o mentor espiritual de nossa casa, possa também abençoar os trabalhos da noite. Em teu nome, Jesus, em nome da espiritualidade, damos por iniciado a nossa reunião na noite. Boa noite, Janete. Boa noite, Maria Nália. Eu busquei mais uma vez, ou me buscaram, né? O tema que se encontra nesse livro fantástico de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Psicologia da Gratidão. E o tema que eu escolhi, ou que me direcionaram a escolher, a gratidão como recurso para a aquisição da paz. É um tema bem pertinente, bem atual, até porque estamos em busca dessa paz. E como é que poderemos chegar a essa paz, uma vez que a gente vive num mundo de provas e expiações, onde estamos passando por um momento de provação, de expiação, jamais visto por nós nessa encarnação. E procurar a paz é mesmo que procurar um diamante no fundo de um oceano, ou debaixo de algum escombro. É algo bem precioso, é algo que nós estamos em busca
acredito que desde o momento que reencarnamos, que estamos à procura dessa paz, essa paz de consciência, essa paz que podemos viver e buscar não nas coisas exteriores, mas essa paz que, como esse tesouro, ela encontra dentro de cada um de nós. A gratidão como recurso para a aquisição da paz. Joana de Ângeles, ela começa assim: o espírito Joana de Ângeles. Uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia e destituída de motivação para ser experienciada. Uma existência, ela colocou em maiúsculo, sem a presença de um significado psicológico, é vazia e destituída de motivação para ser experienciada. E nenhum ser humano a suporta a vida. E quando nela se movimenta, normalmente naufraga na busca de soluções que não possuem conteúdos libertadores. E só esse parágrafo, ele pode ser destrinchado em uma palestra. Nós estamos aqui na Terra sempre à busca ou da paz ou de algo que nós falamos muito, que é a felicidade. E o que é a felicidade? A felicidade, para algumas pessoas, pode significar algo diferente do que seja essa felicidade para mim. Felicidade para alguns é ter uma conta bancária bem considerável, onde não lhe falta o dinheiro, onde o mesmo está sempre gerando juros. Para ele é uma felicidade. Para o outro indivíduo, felicidade é conseguir dormir todas as noites sem precisar estar sofrendo um processo de insônia, sem precisar de estar, muitas vezes, fazendo uso de medicações para induzir ao sono. Ser feliz para outras pessoas é ficar curado de uma enfermidade, é não sentir mais dor no corpo, é voltar para sua casa quando está enfermo em um hospital. Ser feliz, felicidade para outra pessoa significa não faltar o pão de cada dia. Ser feliz, felicidade para outrem, pode ser vivenciar a juventude, a beleza dos primeiros anos primaveris. Então, nós estamos, a cada personalidade, a cada individualidade está na procura dessa felicidade. Todos queremos ser felizes, mas como diria Joana de Ângeles, como diria Carl Gustav Jung, mais importante do que buscar a felicidade, que é algo que é muito fugidio, né? Às vezes a gente toca e ela nos foge, nós não conseguimos viver momentos plenos de uma total felicidade. Nós vivemos momentos pincelados de felicidade. E mais importante do que ser feliz, e mais importante do que buscar a felicidade, é buscar um sentido psicológico para as nossas vidas. Isso faz mais sentido, como diz Joana de Ângeles. Uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia. Então, quando eu tenho uma vida com um significado, com um sentido, ela é mais... essa vida é muito mais interessante do que aquela opção em que eu procuro a felicidade e nunca vou encontrá-la de forma plena aqui, pelo menos nessa condição a qual nós vivemos.
Sem um sentido psicológico nas nossas vidas, nenhum ser humano suporta, como ela diz. Normalmente naufraga na busca de soluções que não possuem conteúdos libertadores. Então, quando não tem um sentido psicológico, nós naufragamos numa vida sem sentido. E ela diz: o espírito foi criado para alcançar o infinito e possuir a sabedoria superior que o transforma em arcanjo. Veja que frase poética. O espírito foi criado para alcançar o infinito e possuir a sabedoria superior que o transforma em arcanjo. Arcanjo é uma das condições de um espírito que chega a um nível de superioridade espiritual, né, a qual nós não estamos acostumados nós ainda não experimentamos. Como diz na hierarquia dos espíritos, no livro dos espíritos, espíritos puros são aqueles que chegaram no nível de pureza, de perfeição relativa, a qual nós ainda não vivenciamos. O Jesus é um espírito puro. Jesus, ele assim como nós, ele passou por todos os processos da evolução. Ele não foi um espírito criado de forma privilegiada, como se acredita em algumas religiões, que os anjos foram criados de forma privilegiada e hoje eles se encontram num nível de perfeição sem sequer ter passado pelas inúmeras oportunidades do mergulho na carne, que é a reencarnação. Isso é um conceito espírita. Todo espírita é por si mesmo um reencarnacionista. Nós não conseguimos ver evolução espiritual sem que não exista a reencarnação nesse processo. Então, para chegarmos a esse arcanjo, é preciso passarmos por essas inúmeras e sucessivas reencarnações. A música já diz: um dia nós seremos anjos, um dia nós seremos chegaremos na condição de um Cristo. Nós não seremos Jesus, porque cada um tem sua individualidade. E diga-se de passagem, não fiquem chateados com essa informação. Se Jesus é um espírito puro, Jesus é um espírito planetário, porque segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus é o espírito que foi responsável pela formação do nosso planeta Terra. Jesus é um espírito planetário, é um espírito puro que cuida da Terra. Mas existem espíritos que estão numa hierarquia acima de Jesus. E isso não é demérito para Jesus. Existe um espírito que cuida do sistema solar. Existe um espírito que está acima do anjo, do espírito que cuida do sistema solar, é aquele que está responsável pela Via Láctea. E assim sucessivamente existem espíritos numa condição de hierarquia mais superior, com muito mais responsabilidades e demandas para eles. Mas nós chegaremos lá. Nós não saberemos quantas reencarnações, mas temos a certeza, porque se somos criados à imagem e à semelhança de Deus, se saímos das mãos de Deus, então somos partículas, somos filhos da perfeição, então caminharemos para a luz, caminharemos para uma perfeição relativa. Boa noite, Braga. A caminhada, às vezes dolorosa, pela escola terrestre, faz lembrar o diamante bruto que é submetido à remoção da ganga a fim de poder brilhar como uma estrela em que se transforma. Então, para o diamante chegar nessa condição, ele precisou ser lapidado. E ela está usando essa metáfora para comparar com os nossos espíritos. Porque se já nos encontramos em uma condição
mais ou menos melhorada com relação ao passado, se já conseguimos dar conta de uma carga instintiva que foi muito presente lá no passado, se já conseguimos domar algumas más inclinações, com certeza esse diamante ele está sendo lapidado através das reencarnações, e um dia nós seremos como semelhante a essa metáfora do diamante. Nós seremos espíritos que irá reluzir uma luz, uma perfeição relativa. Nas vidas vazias, aquele que não tem objetivos psicológicos, veja, se eu não tenho um objetivo psicológico, se a minha vida é vazia, sem nenhum sentido, há muito espaço para a inquietação e a desconfiança. Há muito espaço para a inquietação e a desconfiança. As pessoas que não têm um sentido psicológico para suas vidas, elas são inquietas, elas nunca estão satisfeitas, né? E elas são desconfiadas de todos, de tudo e de todos. E eu conheço pessoas assim, que não confiam sequer na sua própria sombra. O autodesprezo, eles têm um autodesprezo com relação a si. E o ressentimento, são ressentidos, magoados com tudo. O acolhimento dos transtornos na emoção e dos desequilíbrios da mente pela ausência de significado existencial. Aqueles que não têm objetivos psicológicos, há muito espaço para a inquietação e a desconfiança, o autodesprezo e o ressentimento, o acolhimento dos transtornos da emoção. E nós percebemos de primeira, transtorno da emoção é uma depressão. Um transtorno de uma ansiedade também, um transtorno generalizado da ansiedade. E um transtorno da emoção é o humor rebaixado. A pessoa que não tem um sentido psicológico, ela é deprimida, né? E ela desenvolve os desequilíbrios da mente pela ausência de significado existencial. Então, todos aqueles que têm um significado existencial podem passar por problemas, sim. Mas aí teremos certos antídotos para não descambarmos em determinados transtornos da emoção, transtornos da mente, transtornos psicopatológicos. O ser humano saudável, ela diz assim, é cauto, é cauteloso, vivendo dentro dos padrões éticos que conferem o bem-estar e a alegria existencial. Sua coragem não é medida pelo destemor e pela busca do perigo, mas pela resistência que oferece às circunstâncias perturbadoras, permanecendo sempre digno e lutando tranquilo. A concepção que a gente tem de uma pessoa destemida é aquela que não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa, né? Que a mínima ofensa já está chamando a pessoa a se detratar, a se retratar, melhor dizendo, né? Então, para Joana de Ângeles, o ser humano que ele é cauteloso, saudável, não é aquele que busca enfrentar, né, as ofensas, mas aquele que muitas vezes sabe calar o ouvido a uma boca. Isso é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele sabe fechar o ouvido a uma boca que está acostumada a caçoar. Então, às vezes a gente acha que aquela pessoa que pratica um esporte radical, as pessoas que sempre estão no limiar da vida e da morte, né? No limiar do perigo, aquelas pessoas que buscam os esportes radicais e muita adrenalina. Na realidade, Joana de Ângeles vai dizer que essas pessoas, elas não têm o amor pela própria vida. Elas desprezam a vida e elas sempre estão na busca dessas emoções, dessas adrenalinas, desses esportes que muitas vezes levam à morte,
né? Como ela diz, dentre eles encontram-se alguns dos desportistas radicais que pretendem chamar a atenção para a coragem, que bem podem significar desamor à existência. Não tem amor à existência. As pessoas dizem, fulano é um desportista, um esportista radical. Ela, numa linguagem psicológica profunda, ela vai dizer que uma pessoa dessa não tem amor pela vida, né? Que bem pode significar desamor à existência e zombaria ao bom senso e à precaução, ou sob a ação exasperada da adrenalina, esquecem-se de si mesmo, transferindo-se para o aplauso em que se irão destacar, demonstrando aos demais a sua superioridade. Eu escutei certa feita o nosso querido Raul Teixeira, que ele fala que hoje esses desportistas que vivem, que procuram esses esportes radicais, essas adrenalinas que pulam de penhascos, né, que a gente fica olhando assim, nossa. Então, o Raul diz que são futuros candidatos a uma cardiopatia numa nova reencarnação, porque estão malbaratando a oportunidade da vida, né? Estão menosprezando a sua existência, né? Estão vivendo, querem emoção, querem adrenalina o tempo todo, e isso tem um preço, né? O sentimento de gratidão é uma condição natural. Veja, esse livro, Psicologia da Gratidão, ela trabalha a gratidão em vários temas. Então, por que ela se preocupou tanto com essa questão da gratidão? A gratidão, será que vamos fazer uma pergunta e direcionar essa pergunta para nós? Estamos sendo gratos? Gratos pela vida? Gratos por estarmos aqui, porque a vida hoje nos parece uma peneira. Vou usar mais uma vez uma metáfora. Uma peneira. Então, quando a gente usa uma peneira para peneirar feijão, para peneirar grãos, aqueles que não conseguem ficar na peneira, eles passam, né? Pelo furo da peneira. Então nos parece, né? Essa metáfora parece com a nossa existência hoje. Nós conseguimos continuar na peneira. E aqueles que não continuaram, eles partiram por um processo do desencarne. Seja nessa situação pandêmica em que estamos vivendo, ou de outras situações, sejam elas de algumas doenças, de fome, de conflitos, de guerras em países. Então, nós estamos passando até agora pelas fases, como diz os jogadores de videogame, né? Passamos por mais uma fase, somos nós. Estamos passando por mais uma fase da nossa existência. Não quero dizer aqui que significa que amanhã eu não possa desencarnar. Essa é uma certeza que nós temos, uma certeza sine qua non. Mas até agora nós passamos de fases e temos que ser gratos. Porque se estamos ainda na Terra, é uma oportunidade que estão nos dando para conseguir dar conta dos nossos débitos, das existências passadas e da presente, sim. Porque nós também cometemos falhas aqui. Falhas conscientes e falhas inconscientes. Buscamos muitas vezes, não é errar porque queremos, mas errar muitas vezes na busca de uma felicidade. Mas às vezes esse erro nos causa transtornos e também causa transtorno a outras pessoas. O apóstolo Paulo, por exemplo, afirmava que se comportava da mesma forma que estivesse coroado de alegria, que experimentasse o cárcere e a provação. Veja que condição Paulo chegou. Mas para Paulo chegar nessa condição, né,
de uma plenitude, de um equilíbrio emocional, Paulo passou por muitos reveses. Basta nós estudarmos o livro Paulo e Estevão, que a espiritualidade abre a história desse apóstolo de uma forma jamais vista. E aí a gente tem todo um romance da personalidade de Paulo de Tarso. E ele passou por muitas provações. E ele dizia que ai de mim se ele não carregasse as marcas do Cristo, porque ele carregava uma culpa no seu psiquismo. Ele tinha uma culpa instaurada na sua psique. Porque ele, quando era o responsável, né, pelo Sinédrio, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei dos judeus, a expressão mais importante do direito, da justiça do judaísmo. Ele foi responsável pelo julgamento e pela morte de Estevão. Lá no Atos dos Apóstolos vem trazendo isso no Novo Testamento. E no livro Paulo, Estevão vem falando isso. Mas essa culpa ficou esculpida na sua psique, né? A ponto de que tudo que ele passava, ele dizia que era pouco em relação ao que ele foi responsável pela morte. Não só pela morte de Estevão, mas pela perseguição de muitos cristãos. Ele não conhecia o cristianismo, ele não aceitava o cristianismo. Ele era judeu, ele seguia as leis mosaicas. Ele era um judeu autêntico. Mas a partir do momento quando ele teve contato com Jesus, foi um contato direto de espírito para espírito, e Jesus tem uma energia tão profunda, né, que o cegou naquele momento. O espírito de Paulo ainda era muito distante de Jesus, mas era um espírito comprometido. Não comprometido apenas naquela existência, mas era comprometido no plano espiritual. Porque quando Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está convidando Saulo a ter uma tomada de consciência. Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Nós somos amigos. Tu tens um compromisso comigo. E quando eu digo que nós somos amigos, Jesus tratava os apóstolos e os discípulos como seus amigos mais próximos. E quando Paulo se deparou com aquela luz intensa e entrou num processo de individuação, de tomada de consciência dos aspectos que estão no seu inconsciente, Paulo desperta nesse processo de individuação e deixa de ser o Saulo para ser o Paulo. E aí tem um papel extraordinário na história do cristianismo, porque com respeito a Pedro, a Tiago, a André e a tantos outros discípulos, se não fosse por Paulo, o cristianismo ele tinha sido abafado e morria ali em Jerusalém, dentro dos preceitos do judaísmo, da ritualística do judaísmo. Então Paulo foi essa pessoa responsável, mas ele também se converteu, se tornou cristão, mas durante toda a sua trajetória, Paulo sofreu muito, os açoites no corpo e os açoites na alma. Isso porque o sentido psicológico da sua vida era servir a Jesus. Porque quando nós entramos nessa comunhão, quando entendemos essa proposta crística, porque servir Jesus, para muitos, é negar o mundo. Não é negar o mundo. Servir Jesus não significa ser um alienado, ser cego para o mundo, detestar e odiar o mundo. Seguir Jesus significa você entrar num estado de consciência muito elevado. Então, quando as pessoas começaram a seguir Jesus, né, na sua plenitude, como o Chico Xavier, por exemplo, como vemos hoje um Divaldo Franco, como vimos uma Madre Teresa de Calcutá, que hoje é considerado um dia de aniversário desse nobre espírito. Quando eles entram em contato direto com essa psique de Jesus, com essa personalidade de Jesus, as pessoas mudam. Mudam de forma tal a ponto de viver no mundo, mas não ser escravo do mundo e também nem tão pouco odiar o mundo. Então,
Foi isso que aconteceu com Paulo, né? E é isso que acontece com tantas pessoas. E a personalidade de Jesus, ela é tão intensa, né, que ela mudou e ela vem magnetizando o psiquismo de milhares e milhares de pessoas durante os séculos, no campo das ciências, no campo das artes, no campo da filosofia, no campo da religião. E Jesus toca até aqueles que não são cristãos. Porque eu lembro de um relato de Mohandas Karamchand Gandhi, que é considerado, ele recebeu o título de a grande alma da Índia. Quando ele na Índia, ele fora surpreendido por um soldado britânico que o espancou em plena calçada. O soldado britânico espancou o Gandhi, e espancou não só uma vez e perguntou: quem te ensinou a ser assim? Não reages? Por que tu não reages? E Gandhi disse: eu aprendi com esse Cristo que você está carregando no medalhão no seu pescoço. Então o soldado, quando viu, olhou para si, ele carregava um medalhão com a face do Cristo. Ele baixou a cabeça, envergonhado, e saiu daquela situação. Então, todas aquelas pessoas que são tocadas por esse psiquismo do Cristo, elas entram num estado que Jung fala, num estado luminoso. Joana de Ângeles vai falar isso. Ou num processo de, como Jesus fala, o reino dos céus. O reino dos céus não é uma região circunscrita. É preciso a gente entender a profundidade do que Jesus queria dizer, o que ele quer nos dizer. O reino dos céus é um estado de consciência, porque se não fosse um estado de consciência, nós não veríamos espíritos muitas vezes em colônias espirituais, né, feito o nosso lar, em um meio familiar com os seus familiares desencarnados, e naquela condição estão em seus familiares, estão numa situação bem melhorada, mas não se sentem com a paz. Elas não vivem a paz que Jesus falava. Eu sou a paz. Por que ele vivia a paz? Eu sou a paz, eu vos deixo a minha paz. Jesus era um espírito pleno. Não é um espírito neurótico. Jesus não era, quando aqui não era um espírito neurótico, não era um espírito ansioso, não sofria de nenhum transtorno mental. Jesus não tinha nenhum transtorno no campo da sexualidade, né? Desvio no campo comportamental. Ele não era um perverso, ele não era ninguém, ele não era alguém que vivia o medo ou o transtorno do pânico ou um medo generalizado. Jesus era uma pessoa, era um espírito puro. E todos nós, quando entramos numa frequência próxima a Jesus, nós nos transformamos. Lembramos de Chico Xavier. Chico Xavier é outro indivíduo que foi tocado por esse psiquismo. E aí Chico Xavier tinha um sentido psicológico para as vidas, para a sua vida. E muitas vezes ele ensinou esse sentido psicológico para muitas pessoas. As pessoas entravam dentro daquela instituição de Chico e entravam na frequência do Wi-Fi de Chico Xavier. E elas começavam a chorar por nada, porque a aura, o psiquismo crístico que o Chico vivia tocava as pessoas que estavam ali. E as pessoas começavam a chorar do nada. E tem um relato muito interessante que uma pessoa abraçou o Chico e aquela energia do Chico foi tão forte que ela começou num processo semelhante a ter tremores, semelhante a um processo convulsionário. A pessoa começou a convulsionar. Não a convulsão, não era um ataque epiléptico, mas pela energia do Chico, né? E aquela situação que aquele indivíduo passou não lhe fez mal,
Não ia lhe fazer mal. Apenas era uma frequência que estava tentando entrar em contato e associar com a outra frequência do Chico Xavier. Então a aura do Chico, a energia, o psiquismo do Chico é fantástico. É fantástico, eu digo é fantástico porque o Chico está vivo. Ele apenas deixou o corpo. Quem somente espera frutos saudáveis da árvore da vida ainda não aprendeu a viver. Veja que poesia. Quem somente espera frutos saudáveis da árvore da vida ainda não aprendeu a viver, desconhecendo que as ocorrências variadas, todas elas fazem parte do esquema existencial. A nossa vida é como se fosse semelhante a uma espiral ou um moinho. Ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo. E escutamos muitas pessoas falando: eu tinha o controle da situação, eu tinha o controle da minha vida, eu tinha o controle de tudo. E aí eu digo a você, e eu digo para todos nós nunca tivemos o controle de nada. Nós não temos controle de nada da nossa existência. Nós estamos aqui, não significa que amanhã, nada garante que amanhã também possamos estar aqui. Então, nós não temos o conhecimento do passado, nós esquecemos totalmente do que fomos, e por sua vez nós não sabemos de nada que vai acontecer no futuro. Então nós não temos o controle de nada, nunca, nada na nossa vida, em nenhum momento esteve no nosso controle. O exemplo disso é o que estamos vivendo no mundo. Essa situação, né, de uma pandemia, não é uma epidemia, uma pandemia toma conta do mundo. É um vírus, é algo que a gente não vê, é algo que a gente não consegue tornar visível. Ele não tem nenhuma estrutura celular. Ele é um vírus. E o que esse vírus faz? Ele muitas vezes entrou no organismo de milhares de pessoas e ceifou a vida das pessoas. E as pessoas achavam que tinham controle. Ele só ataca, ele só tira a vida de quem é idoso, quem tem comorbidade. E aí estamos vendo jovens desencarnando sem comorbidades. Desde quando nós tivemos controle da vida? Então achar que a árvore da vida só nos vai dar frutos bons é nós vivermos alienados diante da vida. É acreditar que nós somos privilegiados. Eu sou espírita, não vou deixar de sofrer. Não estamos com isso fazendo uma apologia ao masoquismo, não. E diga-se de passagem, o masoquismo é um transtorno de personalidade. Mas tem pessoas que gostam de sofrer. Mas no nosso caso, nós não fazemos apologia ao sofrimento. Nós só queremos dizer que vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prepondera. Então nós não podemos esperar que a árvore da vida só nos venha dar frutos bons. Nós vamos também ter frutos amargos. Nós vamos vivenciar decepções. Nós vamos vivenciar dores no corpo e principalmente dores cruciantes na nossa alma. Pessoas existem que sequer agradecem as dádivas. Vejam só. Pessoas existem que sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas. Esquecemos de agradecer. Pessoas, nós estamos incluídos. Isso não é para o outro, isso é para mim também. Quantas vezes eu deixei de agradecer? Será que eu estou sendo grato? Como é que está essa questão da gratidão na minha vida? Permanecendo sempre queixosas. Nem agradecem e são queixosas. São as pessoas vazias. São as pessoas sem um sentido psicológico, como ela falou. Insatisfeitas. Nada para ela dá conta. Há um vazio. Nada preenche esse buraco, né? Sempre é um indivíduo que está se queixando de uma falta. Insaciáveis, nada sacia ele. Nenhum campo emocional, no campo financeiro, no campo emotivo, porque baixa sua capacidade de autoestima. Veja,
é baixa a capacidade de autoestima, ele não se ama. Então, quantas pessoas eu escuto no dia a dia que tem um problema seríssimo de autoestima? Porque vivem navegando na onda de um padrão de beleza que a mídia estabelece. Olha, para você ser bonito, você tem que ter um nariz afilado, você tem que ter um cabelo assim, você tem que ter um olho claro, você tem que ter um perfil, você tem que ter uma cintura assim. Então isso mexe muito com os adolescentes e mexe também com os adultos, com problemas seríssimos de autoestima, né? De não se amar, de não amar o seu corpo com as suas limitações, com as suas... Esse corpo foi o que você construiu durante todo o seu processo reencarnatório. Ele é fruto das suas experiências. Se você não veio tão belo feito Narciso, é porque, né? É porque realmente esse corpo que você teve é necessário para você muitas vezes ficar escondido dos holofotes, né? Não ter a beleza que faz muitas vezes você se embriagar, como o próprio mito do Narciso. Então tem que se amar de acordo com o que você tem. Se dá para mudar, você muda, né? Faz uma ginástica, faz uma musculação, faz uma dieta, fica com o corpo melhor, emagrece, faz uma plástica, mas se não dá para mudar, então a gente tem que aceitar o que tá posto pra gente, né? Então, problemas de autoestima seríssimos, né? Dessa maneira, fugindo para situações egoístas. Outras sempre agradecem todas as alegrias que fluem. Tem outras que sempre agradecem, mas esquecem de expressar a gratidão ante os embaraços que não sucederam. Agradecem o que deu certo, mas também não agradecem a tudo aquilo que deixou de ocorrer, para que você pudesse ter um sucesso naquilo que busca. Que não sucederam, os insucessos que não aconteceram. Você também tem que agradecer os insucessos que não aconteceram. Então, nós não pensamos nisso. Tem uma série de coisas que não aconteceu para que a gente pudesse ter dado certo. E outras ainda existem que sabem agradecer a alegria, que vivenciam as dificuldades, que não se tornaram impedimentos às realizações edificantes e às dores que as alcançam, elucidando que tal acontecimento encontra-se em curso na lei de causa e efeito, porquanto somente lhes acontece o que é de melhor para o seu processo da evolução. Então é aquilo. Agradecer até aquilo que nos faz mal entre aspas, porque a gente vai crescer com isso. Eu sempre falo, crescer dói. Todos nós que queremos crescer em algum aspecto da nossa vida vai gerar um certo sofrimento, porque a gente vai sair de uma situação do que chamamos de uma zona de conforto. Tá conforto entre aspas, estamos ali, tudo acomodado. E às vezes a gente precisa crescer, a gente precisa vencer, a gente precisa abrir mão de conceitos estabelecidos, cristalizados no nosso psiquismo. Então isso gera uma confusão, isso gera um sofrimento. Crescer dói, mas esse sofrimento nos vai levar a uma plenitude lá na frente e você vai dizer, que bom que eu cresci e não fiquei estacionado. Então estamos em cursos, como ela falou, numa lei de causa e efeito. Ninguém está fora dessa lei. Toda ação vai gerar uma reação e toda reação é fruto de uma ação. Então todos nós estamos em cursos. Se aconteceu algo de errado no seu planejamento, analise o que foi. Por que aconteceu? Será que foi seu projeto, suas estratégias que você não fez da melhor forma? Ou será que está além disso? Esse mal que você está sofrendo tem causa aqui nessa existência? Não tem, meu amigo. Então, se não tem, ela tem a causa dela é uma existência pregressa, é no passado. Então, todos nós estamos incursos nessa lei. E aí, como diz, eu agradeço as coisas boas, eu agradeço as coisas que não aconteceram, e eu agradeço também as coisas que me fizeram sentir dor. Porque isso também vai me fazer crescer. Isso também é uma lição para as nossas vidas. Porque a gente só vê o mal, a gente só vê a dor
com um olhar negativista. A gente não vê a dor com um olhar no outro polo da coisa. A dor vai me proporcionar um burilamento, vai me transformar em um diamante. Quando se aprender a agradecer e a louvar, veja que interessante. Certamente a saúde integral se constituirá o resultado feliz do fenômeno agradável do júbilo presente em todas as situações existenciais, trabalhando a evolução do ser. Quando começarmos a agradecer e a louvar, nós teremos a paz e a saúde espiritual. Aí você pode dizer, fulano tem uma consciência, é uma pessoa tão tranquila, é uma pessoa de uma paz, mas é doente do corpo. Doente do corpo nós estamos falando. Ele é doente do corpo, não doente da psique, não doente da alma. Mas por que ele está doente do corpo? Estávamos falando nessa questão de lei de causa e efeito, né? O corpo é o exaustor de todas as nossas imperfeições da nossa alma. Então essas imperfeições da nossa psique, da nossa alma, elas precisam sair, elas precisam vir escoar para o corpo. Então o corpo está sentindo as enfermidades, a dor, mas o espírito está lúcido, o espírito está em paz com ele mesmo. Nessa compreensão lentamente, o eixo ego-self faculta a unidade sem choque. O que é o eixo ego-self? Joana de Ângeles vai falar isso nas suas obras psicológicas. É um termo, Joana de Ângeles estuda todos esses teóricos da psicologia, é um termo criado pelo analista junguiano chamado Erich Neumann. Ele cunhou esse termo eixo, é um eixo que liga o nosso ego, a nossa consciência ao self. Numa linguagem espírita, liga a nossa consciência imediatista, a nossa consciência presente ao nosso espírito. Né? Então, nessa compreensão que nós vamos tendo dessa evolução, desse crescimento, da busca pelo sentido psicológico, faculta a unidade sem choque. A harmonia que deve existir no processo de recuperação decorrente da anterior fissão da psique. Ele diz a fissão que sim, uma separação da nossa psique, uma separação do ego com o nosso espírito. Isso significa, numa linguagem espírita, se distanciar das leis de Deus, das leis divinas ou naturais que estão esculpidas no nosso psiquismo, na nossa consciência. Quando os espíritos falam nessa consciência, não é essa consciência imediata, é uma consciência profunda. Essa consciência é o nosso espírito. Quando nós nos afastamos dessas leis que estão escritas no nosso psiquismo, na nossa consciência, acontece a fissão, como ela está dizendo. Nós adoecemos, então não existe uma ligação de um eixo ego-self. Nós entramos num processo de fissão, nós entramos num processo de dissociação, nós entramos num processo de adoecimento mental, espiritual, psíquico. É isso que, numa linguagem psicológica, traduzindo para a doutrina espírita. Então, esse eixo ego-self, o nosso ego precisa dialogar com o nosso espírito. O nosso espírito precisa estar conectado com o nosso ego. Como é que se faz isso? Através do processo de crescimento, do processo dessa vivência espiritual que nós buscamos, seja no espiritismo, seja nas outras religiões. Nós não estamos querendo dizer aqui que o crescimento espiritual só vai se dar dentro da casa espírita. O crescimento espiritual se acontece na própria vida de cada um, na nossa vivência. E para sermos uma pessoa religiosa, nós não precisamos única e exclusivamente estar dentro de um templo. Porque na realidade a palavra religião, ela vem do latim. A etimologia da religião vem do latim, de uma palavra religare. Religare é religar você ao Deus, a ligar você ao divino. E nesse processo de religare, nós precisamos entrar em contato, o nosso ego com o nosso self, a nossa consciência com as leis de Deus que estão esculpidas na nossa consciência. É simples. Quando nós não fazemos isso, nós adoecemos.
pode prestar atenção na sua existência. Quando nos afastamos das leis que estão escritas nessa consciência profunda, no self, no inconsciente coletivo de cada um, nós adoecemos. A expressiva maioria das criaturas vive de tal maneira automaticamente que sequer se apercebe dos mecanismos existenciais. É a pessoa que vive no automático e vive alienado. O que aconteceu na nossa vida, nós vivíamos no automático. A pandemia aconteceu e colocou todas as pessoas, ou uma boa parte, para se reconectar consigo mesmo. E nós fomos obrigados a entrar em casa, nas nossas casas físicas e nas nossas casas psíquicas. Então nós vivíamos no automático, trabalhando para dar conta, para pagar conta, para isso, para sobreviver, e de repente fomos obrigados a entrar dentro de casa e a entrar em contato com a gente e a entrar em contato com os outros. Então as pessoas viviam nessa alienação e ainda muitos outros continuam, porque para elas não fazem sentido o que está acontecendo. Das possibilidades de desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos. Elas não davam vazão a essa questão de um crescimento intelectual e de um crescimento sentimental, tornando a jornada um encantamento no qual as experiências da autoiluminação multiplicam-se, toda vez que os acontecimentos são bem administrados. Não existem pessoas privilegiadas, é o que eu estava dizendo. Nem mesmo aquelas que parecem totalmente felizes. Os astros hollywoodianos, a gente diz, pô, eles são felizes. Será que são felizes? Será que essas pessoas badaladas, famosas, que estão nas redes sociais, que estão milhares e milhares de seguidores, será que elas são felizes? Muitas delas carregam um vazio muito grande nas suas almas. Porquanto o trânsito carnal é recurso que se utiliza a divindade a fim de permitir o desenvolvimento dos valores adormecidos no cerne do ser. Nós só crescemos através da reencarnação. Não existe outro meio. Nós progredimos no plano espiritual, mas o teste maior é o mergulho na carne. Se não tiver esse processo, se o espírito se negar a reencarnar, vai acontecer uma coisa muito simples com ele. Ele vai perder até a sua forma perispiritual. Ele vai se transformar, como diz André Luiz, numa criatura de uma forma ovoide. E perder também a sua condição psíquica, a sua consciência. As coisas não são tão simples assim, como as pessoas pensam, né? Somente aquele que luta e se aprimora consegue a superação dos vícios. Veja que coisa fantástica, fechando o nosso tema. Somente aquele que luta e se aprimora consegue a superação dos vícios. Sem luta, sem aprimoramento, nós não vamos vencendo as nossas limitações e os nossos vícios, que são muitos. Vícios dos arquétipos inquietadores, desses conteúdos que nós carregamos no nosso psiquismo, os arquétipos, que são as experiências bem-sucedidas e malogradas, que procedem do passado. Viver, portanto, na Terra é uma excelente ocasião. Veja que coisa fantástica. Tem pessoas que não têm sentido, não veem sentido, né, viver na Terra. Eu adoro viver na Terra. Eu tenho consciência que o plano espiritual é muito melhor do que esse. Mas eu encontro momentos de felicidade aqui na Terra. E eu pretendo, mais na frente, se me for permitido, voltar à Terra, num momento, numa Terra mais melhorada. Porque quando a gente olha do alto o nosso planeta, esse planeta água, esse planeta azul, ele é muito belo. E o que faz o planeta somos nós, com as nossas limitações e com as nossas potencialidades. Viver, portanto, na Terra é uma excelente ocasião de avançar no rumo da imortalidade feliz. Então, se estamos na Terra, é porque estamos aqui para aprender rumo nesse caminho que nos vai levar a uma imortalidade feliz. Feliz onde quer que estejamos, nas colônias espirituais
ou trabalhando no mundo espiritual, seja em regiões umbralinas, mas carregando a felicidade de poder estar servindo a causa do Cristo, poder estar vivendo e experienciando e sentindo esse psiquismo extraordinário que é Jesus, porque todas as pessoas que foram tocadas pelo psiquismo de Jesus, sejam elas conscientes ou inconscientes, desde Paulo de Tarso, a São João da Cruz, a Francisco de Assis, a São Tomás de Aquino, a Teresa d'Ávila, aos grandes cientistas, Albert Einstein, ao Mohandas Karachand Gandhi, a Francisco Cândido Xavier, todas essas pessoas que foram tocadas pelo psiquismo de Jesus, elas cresceram e contribuíram de forma insofismável para o crescimento da humanidade. Então, nesses dias que se avizinham, estamos para comemorar o nosso processo de independência, né? E para entender melhor esse processo de independência de um jugo daqueles que nos colonizaram, que foram os portugueses, é preciso a gente ler, se debruçar, mergulhar na obra extraordinária do Espírito Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele narra de forma poética, quando o príncipe regente se encontrava ali às margens daquele riacho, né, sofrendo as pressões internas e externas, sofrendo a pressão de uma elite brasileira que naquele momento desejava se libertar dos grilhões de Portugal. Eis que naquele momento o espírito de Tiradentes se avizinha do psiquismo de Dom Pedro I e ele levanta aquela espada no brado de independência ou morte e que faz muitos historiadores ridicularizarem esse processo. Porque o Brasil não entrou num processo de independência através de armas, através de sangue. Não era esse o propósito da espiritualidade, não era esse o propósito de Ismael, de não derramar, não era para derramar sangue, era para fazer um processo de independência de forma pacífica. Eis porque não está destinado ao nosso país ser uma potência bélica. Está destinado ao nosso país a ser uma potência no campo da fraternidade, de acolher todos os povos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E nesses dias que se avizinham, vamos rogar ao mentor espiritual do nosso Brasil, ao nosso querido Ismael, junto com a sua plede de espíritos que trabalharam sob as plagas dessas terras do Cruzeiro do Sul, para que os nossos irmãos brasileiros não entrem em nenhum confronto, mas que eles apenas sintam e se permitam sentir esses momentos de vibração do plano espiritual, onde eles comemoram juntamente comigo essa libertação dentro de uns princípios do liberalismo, da fraternidade, da liberdade, da igualdade decantada e cantada pelos filósofos na Revolução Francesa e que influenciou os Estados Unidos da América do Norte, que influenciou a Inconfidência Mineira e que influenciou também os nossos, ao Dom Pedro I, ao Dom Pedro II e tantos outros que sonharam um dia com um país, com um Brasil livre, com um Brasil próspero e com um Brasil dentro de uma proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi ninguém que trouxe essa proposta para o nosso Brasil, mas o nosso Cristo, que quando olhou há mais de 500 anos atrás e disse: aqui, nessas terras, irá ser plantado o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e que nesse momento a espiritualidade possa continuar vibrando nos nossos corações, nos trazendo paz, nos trazendo e nos incentivando a termos um sentido psicológico nas nossas vidas, e como diz a nossa irmã, um Brasil fraterno, onde nós, irmãos brasileiros, não precisamos e não precisaremos de levantar armas e os nossos punhos para se degladiar entre os próprios irmãos brasileiros. Muita paz a todos.